Boa noite, a paz! Vocês estão bem? Amém! Estão preparados? Estão preparados, gente? Hebreus 12:15 diz assim: tomem cuidado para que ninguém se afaste da graça de Deus e para que nenhuma raiz de amargura, ao brotar, cause perturbação e contamine muitos. A Bíblia mostra que existem sentimentos que, se não forem resolvidos, eles podem provocar muitos estragos. E se tem um sentimento que pode gerar muito problema na nossa vida, esse sentimento tem um nome, ele se chama ofensa oculta, ofensa guardada, ofensa escondida. A ofensa escondida, ela guarda um coração magoado, é um coração pesado, e quando você esconde a mágoa no seu coração, você abre uma porta gigante para o mal entrar. Nossa, bispo, você está botando medo na gente? Não, eu estou te explicando que existe um mundo espiritual, e que você dá legalidade. O diabo só tem o poder que a gente dá para ele. Então quando você guarda a ofensa, quando você é magoada, magoado, você abriu uma porta para que o diabo entre e possa agir na sua vida, na sua casa, trazendo muitos problemas, muitos estragos, trazendo destruição. A ofensa é um mal que mexe com os nossos sentidos, é um mal que cega, que distorce os fatos. A pessoa só vê o que quer enxergar. É um mal que ensurdece. A pessoa só ouve o que ela quer ouvir. Nada é o que parece. É uma distorção. Ela começa a ter um outro olhar. Sentimentos não resolvidos podem levar a ações destrutivas. Eu quero falar aqui de 3 personagens bíblicos que guardaram ofensa e foram dominados por ela em suas ações. Bispa, por que você está trazendo uma mensagem como essa? Eu não, é o Senhor. Por que o Senhor está trazendo uma mensagem como essa no segundo mês de 2025? Porque estamos no ano da completude, amém? Você quer transbordar? Existe uma barreira. Se você tiver com ofensa no seu coração, você pode ver a pessoa do seu lado transbordar na presença de Deus e você não transbordar. Então Ele quer nos ensinar e quer nos mostrar o mal que carregamos dentro de nós e que como podemos viver aquilo que Ele já preparou para esse ano, que é a completude. Eu quero viver a completude. Você deseja viver a completude, senão você não estava aqui adorando o Senhor, buscando do alto a palavra que Ele tem. Mas a barreira, ela pode estar escondidinha aí dentro do seu coração, e você não quer nem tocar nela, porque vai doer. Só que antes agora do que nunca. Esses 3 personagens foram dominados pela ofensa, e eles agiram de maneira muito ruim. Tiveram atitudes horríveis. A primeira coisa, guarda isso: a mágoa leva à traição. Esse primeiro personagem é Aitofel. Aitofel era conselheiro do rei Davi. E ele era avô de Batseba. Quem era Batseba? Aquela mulher bonita que você já ouviu a história, que estava se banhando. E o rei Davi, que deveria estar na guerra, resolveu ficar no palácio e resolveu dar uma voltinha pela janela. E quando ele olhou para ela, ele a desejou. Então ele pegou ela para ele e deu um jeito de que colocassem o marido dela, Urias, na linha de frente da batalha para que ele morresse. Então ela se casasse com o rei Davi. Terrível. Um ato terrível. Deus perdoou Davi. Davi se arrependeu, mas Aitofel não. Aitofel ficou ressentido, magoado. Ele era o conselheiro, ele poderia ter resolvido as questões com Davi, mas ele guardou ofensa. E sabe quando ele demonstrou isso?
quando o filho de Davi, Absalão, tenta dar rasteira no pai e tomar o trono, aquele que era o conselheiro, Aitofel, faz o quê? Vai para o lado de Absalão, trai o rei, vai para o outro lado e começa a dizer o que precisa ser feito. A desilusão foi grande, porque Absalão não conquistou, Deus não permitiu, e Aitofel então tirou a própria vida. A mágoa leva à traição. Qual outro sentimento? Qual outra ação? A mágoa leva à manipulação. Ziba era servo da família de Saul, do rei Saul. Vou explicar porque eu sei que tem gente aqui que não conhece a história. Ele era servo da família do rei Saul. O rei Saul morreu, o filho do rei morreu, Jonatas. E Ziba ficou cuidando ali para o rei Davi, ficou cuidando das terras de Saul. Até que eu já preguei sobre a história de Mefibosete, que era o único que sobrou da família, o filho de Jonatas, o neto do rei Saul. E quando Davi se lembra que existia Mefibosete, que era aquele menininho que caiu, ficou aleijado, e que estava morando lá numa cidade chamada Lodebar, uma cidade muito pobre, ele estava vivendo de uma maneira muito pobre, e ele era o quê? Da família real. Então Davi se lembra da promessa que fez para um amigo dele, Jonatas, de que cuidaria da família dele. Então ele fala, tem alguém da família de Jonatas que eu possa expressar a bondade? E ele fica sabendo que existe Mefibosete, então ele manda buscar Mefibosete. E quando Mefibosete chega, ele entrega todas as terras de Saul para ele, fala, tudo é seu, e pega Ziba e coloca Ziba como escravo de Mefibosete. Ele não gostou, porque ele usufruía de tudo aquilo. Agora ele passou a ser o quê? Servo. Ele passou a ser escravo. Então ele guarda essa mágoa, ele fica magoado e ofendido. Então ele espera o momento certo de manipular uma situação. Quando o Absalão tenta tomar o trono, o rei Davi foge, e aí Ziba chega ao encontro dele e diz assim, aquele lá ficou lá, apoiando o seu filho, e era mentira. E o rei Davi acreditou nisso, achou que Mefibosete realmente queria tomar as terras de volta, porque ele disse, ele só está esperando para tomar tudo que é seu, tudo que é do avô dele. E aí Davi acredita, e então passa as terras para Ziba. Mentiu, manipulou, para benefício próprio. Por quê? Porque estava magoado, porque estava ofendido. Parece loucura, mas você vai ver que na prática isso acontece o tempo inteiro. A terceira atitude, a mágoa leva à rebelião. O nosso terceiro personagem chama Seba. Tudo para cima de Davi. Davi, o alvo da ofensa. Era um benjamita, e ele ficou insatisfeito com o reinado do rei Davi. Não estou gostando. Sabe quando a pessoa não está gostando do jeito que o outro está fazendo? Do que o líder está fazendo? Ah, não estou concordando. Então ele começa a criar uma rebelião. Ele dividiu Israel. Ele virou metade do povo contra Davi. Ele causou uma confusão. Porque ele estava descontente. Porque ele estava magoado. E de repente ele foge. Davi fica sabendo. Ele foge, entra numa cidade, e o exército quer invadir a cidade para achar esse homem, e uma mulher se levanta dessa cidade e diz, o que está acontecendo? Não entre nessa cidade, vocês vão matar a cidade, vão matar todo mundo aqui. Ele falou, nós vamos matar até encontrar o desordeiro, o rebelde. E então essa mulher falou, deixa com a gente. Eles encontraram Seba, cortaram a cabeça dele, jogaram por cima do muro. A mágoa que leva à rebelião, que contamina outras pessoas. E Jesus diz, ai daquele que faz um pequenino cair. Ai daquele que faz alguém que está aprendendo sobre Jesus cair. Ai daquele que contamina o reino de Deus. Que o Senhor tenha misericórdia de nós.
Que o Senhor tenha misericórdia do nosso coração, porque gente magoada não é uma pessoa fiel. Isso não é recado, isso é para você que está aqui, isso é para quem está assistindo, que está buscando uma mensagem de Deus. Isso não é para quem está lá fora que deveria estar aqui, isso é para você e para mim. Quando temos uma ofensa, os nossos sentidos são alterados, então a gente realmente faz aquilo que a gente falou que não quer fazer. A gente trai pessoas que um dia a gente jurou lealdade. A gente mente, manipula situações para prejudicar aquele que nos ofendeu. A gente começa a falar mal e contaminar outras pessoas. A gente fica rebelde, mas os olhos de Deus vê tudo. O que chama mais atenção nisso tudo, e que serve de alerta para nós, e aqui que é, esses 3 personagens que guardaram a ofensa, que não resolveram, eles não tiveram um final bom, eles tiveram um final ruim. Sabe por quê? A ofensa não prejudicou Davi. A ofensa prejudica quem sente. A ofensa prejudica quem a esconde. Você deve ter ouvido essa frase conhecida: guardar ressentimento é o mesmo que tomar veneno e esperar que a outra pessoa morra. Eu vou ler de novo para você nunca mais esquecer. Guardar ressentimento é o mesmo que tomar veneno e esperar que a outra pessoa morra. Ou você resolve, chama a pessoa e fala: estou mal, estou triste. Às vezes as pessoas estão ofendidas com a gente nem sabe. Sabe por quê? Existe um mundo espiritual louco para tirar você da casa de Deus. Tem um mundo espiritual louco para destruir a sua casa, louco para destruir o propósito de Deus na sua vida. Então quando você abre uma porta, ele vem com os demônios e começa na sua cabeça a mostrar aquilo que não é real. Às vezes as pessoas estão ofendidas com você e você nem sabe, porque ele fez ela te interpretar de maneira errada. Se você ofendeu alguém, pede perdão, vai lá, resolve, libera o coração da outra pessoa. E como eu falei pela manhã, quando a gente conta os testemunhos aqui, eu não exponho pessoas, eu exponho a minha vida. Sabe por quê? Porque a gente quer mostrar para vocês que a gente também é humano, que a gente também chora, que a gente também sofre. E eu contei pela manhã como o diabo oprime muitas vezes a minha casa. E a gente aprendeu que a gente tem que resolver na hora, porque senão o diabo trabalha. Às vezes eu falo uma coisa atravessado para o bispo e ele fica magoado comigo, fica bravo, já percebo aquele clima, aquela coisa, e ele começa a ser bombardeado. Às vezes é comigo, ele fala uma coisa, eu não gostei, fico nervosa, e aí o diabo começa a falar um monte de coisa. A gente resolve em casa, a gente senta e resolve. Eu não gostei que você fez isso, eu fiquei magoada que você falou daquela forma. E aí ele pede perdão, eu peço perdão para ele. E quando a gente não consegue resolver em casa, a gente resolve pelo WhatsApp, porque as crianças estão em casa. E eu falo: eu não quero que elas presenciem essa conversa, então vamos por aqui mesmo. E por aqui mesmo Deus age. A nuvem vai embora, ai, meu coração fica em paz, o coração dele, a nossa casa volta a ficar em paz de novo. Se acontece isso no casamento, acontece isso no trabalho, acontece isso em todos, na escola, na faculdade, onde tem gente está acontecendo isso. Porque onde tem gente é a oportunidade do diabo trabalhar. Então às vezes tem gente ofendida com você, você nem sabe. Ou ser orgulhoso e falar assim: quem errou foi ele, ele que venha pedir perdão, ele que venha resolver. Não, para com isso.
Ou você resolve, ou você deixa para lá. Olha o que diz Provérbios 19:11. O discernimento, em outra versão diz, a sabedoria do homem, lhe dá paciência. E a sua glória é ignorar as ofensas. Ignore as ofensas. Se você guardar, quem será destruído é você, a sua vida, os seus relacionamentos. Eu sei que eu estou falando para dois grupos de pessoas: aqueles que guardam mágoa, aquelas pessoas que guardam mágoa, e aquelas que são alvo da ofensa. Quando eu olho para Davi, eu vejo um homem centrado em Deus. Sofreu, foi traído, foi perseguido, mas a mão de Deus estava sobre ele. Um homem segundo o coração de Deus, que tinha os olhos focados no Senhor, e Deus cuidou dele, assim como Deus cuida de mim e de você, se a gente mantiver os nossos olhos focados no Senhor. Se você é o alvo da ofensa, se as pessoas estão te perseguindo, se as pessoas estão contra você, entrega para o Senhor. Davi entregou para o Senhor. Não desfoca, foca naquilo que é importante, naquele que é soberano. Davi centrado. Mas se você está guardando, se você foi ofendido, lança sobre os pés de Jesus essa ofensa, entrega para Ele. Pode ser que você não esteja guardando porque você quer, pode ser um trauma, uma rejeição, uma traição, uma situação difícil. Deus viu, Deus vê tudo. Mas você, se você quiser ser completa, se você quer transbordar, você precisa entregar essa mágoa ao Senhor nessa noite. Você precisa dizer: eu não quero mais carregar esse peso, eu não quero mais carregar isso, eu não quero mais deixar uma porta aberta na minha vida, na minha casa. Eu quero fechar, trancar, colocar um cadeado e viver somente aquilo que Deus tem para mim. Entrega para o Senhor, deixa Ele curar o seu coração. Ele é justo, Ele é fiel, Ele tem um propósito para você e para a sua casa. Ele quer que você tenha um coração livre para adorar, um coração livre para ser quem Ele chamou você para ser. Amém? Feche seus olhos. Pai, obrigada por essa palavra. É uma palavra de confronto, mas é uma palavra de libertação. Às vezes a gente dá desculpas para guardar aquilo que está matando a nossa vida espiritual. A ofensa é um suicídio espiritual, Senhor. E quando resolvemos guardá-la, já nem conseguimos mais ouvir a Tua voz, nem conseguimos mais entender a Sua palavra, não conseguimos nem adorar de todo o nosso coração. Pai, ajuda os Teus filhos a liberarem a ofensa. Eles estão colocando agora diante do Senhor. O Senhor conhece cada um, o Senhor sabe aonde essa ofensa entrou. Traz a verdade dos fatos, traz o que está oculto, o que Satanás escondeu. Tira as vendas dos olhos, o tampão dos ouvidos, Pai, para que os Teus filhos tenham a noção da Tua verdade. Que haja reconciliação, que haja perdão, que haja liberdade, Senhor. Nós precisamos de Ti, Espírito Santo. E nós precisamos, diante de todas as perseguições, daqueles que estão ofendidos conosco por conta do Teu nome, ou por onde o Senhor está nos levando, por onde a igreja está indo, por tudo que o Senhor tem feito. Isso gera, Pai, perseguição, gera ofensa, mágoa no coração das pessoas. Que o Senhor tenha misericórdia delas, que elas sintam a paz. Livra elas, Pai, porque um coração amargurado é um coração perturbado. Obrigada por essa palavra cirúrgica. Eu Te amo, Jesus, e Te agradeço por tudo. Amém. Aplauda ao Senhor com alegria. Glória a Deus.